Ela descobriu que o marido dela, né, estava traindo ela com a colega de trabalho fazia 10 meses. E esse fim foi trágico, olha só. Então, parte um de como eu descobri que meu ex-marido estava me traindo com a colega de trabalho e como se findou essa história. Gente, eu tenho uma memória muito fraca, então, com o choque, eu esqueci de muitas coisas. Eu vou tentar resumir a história. Também quero dar um adendo antes de contar tudo. Essa história é a minha versão, o que eu sofri, o que eu vivi. Então, eu vou contar detalhes sobre a minha parte da história, tudo que eu fiz pra superar. Porque tem muitas mulheres chegando e eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas. Se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô radiante hoje, é porque eu consegui superar e que isso sirva de inspiração também pra você, mulher que passou por algo parecido, pra conseguir superar também. Então, senta que lá vem história. Peguei até um negocinho aqui pra poder digerir. O ano era 2022. Gente, tentando resumir o máximo, eu e meu ex-marido, eu conhecia ele desde os 17 anos, né, de amigos em comum e tudo mais. E nós nos casamos quando eu tinha 20 anos. Vivemos ali, ele era filho de pastor, vivíamos também no meio da igreja, aquela coisa toda. E nos casamos na igreja, tentando resumir até o ano de 2022. Nós nos casamos em 2019. O ano era 2022, eu estava trabalhando numa clínica odontológica, ele trabalhava numa empresa de internet, né? Ele entrou nessa empresa e com 2 meses ele começou a ter esse relacionamento extraconjugal. Todo mundo sabia, menos eu. Gente, por aí falam que eu sabia da história e tudo mais, que ela entrava na minha casa, mas isso aí é tudo lorota, porque eu não sabia. Eu não admito, gente, nem traição de ficante, quem diz. E assim, pra mim, eu tava vivendo a vida dos sonhos, assim, o casamento dos sonhos. Nós tínhamos brigas, mas nada muito assim que fosse agressivo pra minha parte, sabe? Só que hoje, vendo de fora, eu entendo o quanto ele era manipulador. Se eu notava que ele era diferente, em alguns momentos eu via ele distante, mas toda vez que eu questionava, ele vinha com flores, com promessas, com presentes. Então, eu era ingênua também. Eu vou fazer 28 anos, eu me casei com 19 para 20, então eu era nova. Eu vivi muitas coisas nesses 8 anos que me fizeram amadurecer. Então, eu era manipulável, né, gente? Ele era um narcisista nato e eu era uma moça ingênua, manipulável, que tudo que ele falava eu acatava. E sim, eu era muito ciumenta, mas eu tinha, assim, era tudo tão planejado. Eu tinha tudo, eu tinha conta de banco no celular, eu tinha senha do celular, eu tinha tudo, mas era tudo muito sucinto. Então, às vezes que eu meio que apertava ele, nossa, você tá demorando, porque um ponto importante é que ele falava que ele ia fazer viagens do trabalho. E ele fazia fotos e tal, pra quando estava fora, não estava viajando, estava me traindo, me mandasse essas fotos como se estivesse lá, vocês entenderam? Tipo assim, deixava tudo guardadinho ali em algum lugar pra comprovar que tava lá, tô aqui, tô. E, gente, era até tomando banho, pra vocês terem uma noção. Então, juntou uma pessoa ingênua com uma pessoa que sabia manipular, né? Por isso que eu me culpei muito e hoje eu não me culpo, porque hoje são coisas que eu não conseguiria tolerar, né? Hoje eu já tenho uma destreza. Gente, são tantas camadas, assim, eu ia na empresa dele, às vezes, pra buscá-lo, algumas pessoas sabiam, algumas pessoas da igreja sabiam e nunca ninguém veio me falar. E eu não sei se as pessoas achavam que eu sabia, ou se tava tão na cara e eu era tão cega, eu não sabia. É impressionante, assim. Eu era muito apaixonada, muito assim, fazia de tudo, agradava, cuidava do filho dele quando estava lá em casa, tratava a família dele muito bem, né? Então, assim, tinha um relacionamento muito bom com todo mundo, né? Nós éramos, assim, um casal jovem que estavam conquistando as coisas juntos. Então, quem que também ia desconfiar do alecrim dourado? Doce, janeiro, muitos planos, muitos sonhos. Eu tinha recebido uma promoção na empresa onde eu estava trabalhando, eu estava muito feliz, porque eu estava num lugar que estava me acolhendo, né? E até então, assim,
a gente saiu de um chalezinho que a gente morava e tava morando numa casa maior. Então, na minha cabeça, nós estávamos evoluindo. Então, a frase que ele usava assim, quando eu questionava, era: nossa, eu sou um homem tão bom e você ainda reclama. Nossa, você ainda reclama que eu tô trabalhando muito. Gente, e eu me sentia culpada, né? Porque tava trabalhando muito. Então, vamos para o dia que eu descobri. Eu tinha acordado para trabalhar, ele já não estava mais. E vai ter um detalhe muito importante que eu descobri, que ele tentou me desviver nesse mesmo dia. Só que eu descobri isso, gente, em terapia 3 anos depois. Mas, pra mim, eu só tinha tido um apagão, né? Eu levei um mata, entenderam? E eu acordei assim, meio desnorteada. E fui trabalhar, peguei a moto, fui trabalhar. Já recebi a notícia de que a cidade pequena, né, de que tinha acontecido tudo. Todo mundo assim ficou... Eu lembro do que eu falei quando ele me contou a notícia. E eu falei bem assim, caramba, eu perdi a minha mãe com a mesma idade, né? Porque a moça tem um filho. E aí eu lembro que foi isso que eu falei. Eu me senti muito mexida pela situação, porque eu perdi minha mãe com 2 anos de idade, né? 1 ano e 9 meses. Enfim, e aí foi e tal, e eu ali, gente, muito cega. Aí ele falou bem assim, gente, eu lembro a frase que ele falou. Ele falou, olha, eu falei, você quer almoçar em casa? Quer que eu busque uma marmita pra você? Que ele falou que ia dar um depoimento na delegacia. Aí eu falei, tá, tudo bem, pode ir, eu vou almoçar em casa. Peguei a moto e fui pra casa. Lá em Rondônia fazia 2 horários de almoço e tal, 2 horas de almoço. E aí, no meio do caminho, assim, eu gastava uns 15 minutos pra chegar em casa, eu dei a minha volta e voltei. Tipo assim, veio aquele pressentimento forte, sabe? Volta. E eu voltei, gente, já tem... Meu Deus, parte 2. Gente, eu vou dar aqui um adendo aqui para vocês entenderem aí o contexto. O que acontece? Essa moça que ela fala, quando ela fala eu perdi minha mãe com essa idade, significa que o burburinho na cidade que rolava era que essa mulher tinha falecido e ela estava grávida, entendeu? E essa mulher que faleceu na mesma idade que a mãe dela, né? Então, ele foi para a delegacia para dar depoimento sobre o falecimento dessa moça aí. Aí vocês vão encaixar aqui na parte 2. Lembrando que essa é a minha parte da história, gente, tudo que eu passei, tudo que eu sofri. Então, por muito tempo eu senti vergonha dessa história, por ter passado por isso, mas eu entendi que eu também sofri e tive muitas perdas e que eu não poderia invalidar a minha história. Então, eu espero que essa história sirva de lição para você também poder superar o que você estiver passando. Eu parei na parte da delegacia, estava indo de moto para casa, ele tinha me falado que ia dar um depoimento, só que naquele momento, assim, gente, era tão ingênua, eu falei no outro vídeo, que hoje me dá vontade de voltar lá no passado e abraçar a Natália e falar bem assim, meu Deus, você é muito boba, muito ingênua. Esse sentimento eu voltei. Quando eu cheguei na delegacia, gente, eu sabia que a moça tinha acontecido, né, que ela tinha, eu vou tentar não falar as palavras aqui para o vídeo não cair, desvivido. Mas eu não sabia que tinha sido ele, né? Obviamente. Então, quando eu cheguei na delegacia, um rapaz me recebeu e me perguntou se eu era a esposa, né, de fulano. Não vou citar o nome dele aqui. Aí eu peguei e falei que era. Aí naquele momento, parece que me veio um filme na cabeça, que eu linkei as 2 histórias, sabe? Aí eu olhei pra ele... Eu não perguntei nada, ele só balançou a cabeça. Tipo, ele entendeu o meu olhar. É o que eu tô pensando? Gente, eu não sei descrever o sentimento. Eu não sei descrever o que eu senti naquele momento. Meu mundo caiu, assim, desabou. Até então era a traição somente, né? Então já era difícil aceitar naquele momento. Eu lembro que ainda me colocaram de frente com ele, o que eu achei muito cruel, né? Já que eles já estavam desconfiando do que tinha acontecido. Não sei... por que fizeram isso. E eu lembro que eu falava várias coisas pra ele de quem eu era e eu não lembro o que ele falava. Eu tive eu acho que o trauma naquele momento foi tão grande que eu tive alguns apagões. Então algumas coisas da história eu não vou conseguir falar pra vocês porque eu não vou conseguir lembrar com detalhes. Tanto é que eu tava até vendo, eu guardo algumas receitas, né? Porque eu tive que tomar alguns remédios e eu achava que era em um dia, na verdade eu tomei 9 dias depois o remédio para dormir. Olha só,
Enfim, voltando. E aí eu lembro que me colocaram ali de frente com ele. Eu não sei de como eu saí da delegacia e fui parar na igreja. Gente, eu não sei. Eu sei que me levaram pra igreja, eu não sei como, não sei essa linha do tempo. Passou algumas horas, já estavam tendo ele como suspeito, já sabiam que eles tinham esse relacionamento extraconjugal. E aí veio a notícia e eu não sei também descrever o sentimento de saber que você dormia com uma pessoa que tinha essa capacidade. E depois de anos também, né, depois de 3 anos em terapia, eu descobri que na mesma noite que ele fez isso, ele dormiu de conchinha comigo e tinha tentado me dar, não sei se pode falar a palavra mata-leão. E não sei se ele tentou fazer a mesma coisa, eu tentei entender por muito tempo o acontecido. E aí veio a notícia que ele tinha cometido um feminicídio com a moça, que ela estava grávida, por motivo torpe. Algumas pessoas perguntaram, ele está preso, pegou 33 anos, né, de prisão, de reclusão. Eu queria que ele tivesse pegado o resto da vida, sabe por quê? Porque não foi só a vida da moça e da criança que estava na barriga dela, foram várias vidas que foram afetadas. Gente, eu lembro que minha irmã, ela também teve que passar por terapia, ela tinha crise de ansiedade, pessoas, né, foram afetadas, a família da moça, a minha família, também, por respeito, não vou falar o nome dela aqui, mas eu queria que tivesse sido muito mais. A minha vida virou de cabeça para baixo, né? A vida de muitas pessoas em volta viraram de cabeça para baixo. Como um narcisista, né? Só pensou no problema dele. Então, foi isso que motivou, né? Eu não desconfiei de nada. Na noite que aconteceu tudo, que ele dormiu comigo, a única coisa que eu achei estranho foi a gente estar fazendo um rolê, me levando pra tomar chiquinho, me levando pra isso, me levando pra aquilo. E até então tava tudo normal, fomos ver casa, tava com planos de comprar casa. Assim, hoje eu fico chocada com a frieza de como tudo aconteceu. Por muitos anos eu tentei entender. Eu fiz terapia durante 3 anos. Eu perdi a minha irmã no mesmo ano. Aconteceu em fevereiro de 2022, eu perdi minha irmã em novembro. Então foram 2 choques no mesmo ano. Imagina, né? Eu ali também já sem a estrutura da mãe, porque perdi minha mãe com 1 ano de idade. E aí acontecendo tudo isso comigo. Questionei muito a Deus. Mas hoje, vendo tudo, olhando pra trás, né? Eu não sei como é que eu consegui passar por isso. A única explicação é Deus. Gente, a única explicação que eu tenho por tudo que eu passei é Deus. Me mudei de estado. Hoje eu sou uma nova mulher. Diferente, claro, né? Não sou mais ingênua. Com tudo que aconteceu, superei. Hoje eu sou curada dessa história, por isso que eu consigo contar ela e ajudar outras pessoas também com a minha história. Eu acho que quando o nosso testemunho, às vezes acontecem coisas na nossa vida também que a gente consegue superar para poder dar o nosso testemunho, né? E eu acredito muito nisso. Olhando assim, contando dessa forma e vendo como eu estou, parece que foi fácil. Mas, gente, foi mais ou menos 1 ano e meio, porque logo depois veio o falecimento da minha irmã. Então, muitos remédios, muita terapia. Eu queria só ficar dormindo, eu engordei muito. Eu tinha dermatite, eu fiquei careca, muitas coisas, sabe? Então, por isso que eu falo, não foi somente uma vítima, né? Foram várias, mas Deus me permitiu estar aqui contando essa história, né, pra honra e glória dele. Então, algo superado, assim, no meu coração, né? Sinto muito pelo que aconteceu, né? Desejei naquela dor que fosse eu, pra não estar sentindo aquilo, porque é algo que eu não sei descrever pra vocês, né? É algo que eu não sei dimensionar. Então, os detalhes do acontecimento eu não vou contar, porque eu me propus a contar o que eu vivi, o que eu sofri, né, o que eu passei, tudo que tá nas notícias, né, menos que eu sabia da traição, né, isso é uma inverdade que contam, eu não sabia, porque eu jamais toleraria uma traição, e independente de que quisessem fazer eu perdoar, independente do amor que eu tenho pela pessoa, eu jamais toleraria. Então isso é uma inverdade. E é isso, mas eu acho, assim, tentaram trazer tanto essa questão de eu saber da traição, gente, mas perante o acontecimento, essa é a menor das questões. Mas é isso, essa é a minha história,
Espero que tenha servido alguém que esteja passando por algo parecido. Eu venho do futuro para te falar que tudo passa e que você vai conseguir superar. Gente, vocês entenderam a situação, né? Ele era casado com ela e aí ele tinha amante no serviço há 10 meses. Essa amante engravidou, né? E aí, para ele se livrar, ele cometeu o feminicídio na moça para poder descartar a moça e não acontecer nada com ele, né? Não acontecer assim, entre aspas, né? Que graças a Deus ele pegou uma pena aí muito grande. Eu queria que passasse mais o resto da vida na prisão. Mas ele tentou se livrar da moça para a esposa não descobrir, né? Mas vamos aqui entender alguns detalhes que ela faltou falar de como ela descobriu a traição. Gente, tem uma parte da história da traição que vocês ficaram um pouco confusos e eu entendo, porque são muitas camadas, né? E igual eu falei, eu esqueci de muitas coisas, mas na parte que eu descobri, na verdade, não foi ninguém que me contou. Ninguém chegou e falou bem assim, Natália, fulano está te traindo. Não. Eu sabia do burburinho na cidade, sabiam que eles trabalhavam juntos, sabia do burburinho do que tinha acontecido com ela, mas até então ninguém sabia quem tinha feito. Quando ele falou que ia dar um depoimento, eu achei normal porque eles trabalhavam juntos, né? Então na minha cabeça, todo mundo vai dar depoimento. Na minha cabeça, gente. Então, quando eu cheguei na delegacia e me deparei com tudo, tipo assim, não tinha nenhum carro, eu percebi que só tinha ele lá, foi quando eu entendi. Então, naquele momento que eu olho, erro de produção aqui, naquele momento que eu olho pro policial, foi quando eu linkei a história que tava acontecendo na cidade com ele tá lá. Aí eu falei, não tem por que ele tá aqui. Por que ele tá aqui? Meio que fez um remember de todas as desculpas, meio que passou um filme na minha cabeça de tudo que tinha acontecido nos últimos meses, né? De toda vez que ele falava que ia trabalhar e não ia, de todas as vezes... Meu Deus, o que eu faço com isso? Pera. Então, só esclarecendo essa parte que vocês ficaram um pouquinho mais confusos, mas foi isso, ninguém me contou, né? Eu linkei as duas histórias no momento que eu cheguei lá. Então, quando o policial ele me olha, eu entendi. Mas assim, foi uma fração de segundos, sabe? Foi muito rápido, e é isso. Isso é muito perigoso, você conviver com uma pessoa, principalmente que você acredita e confia, pessoas da igreja, né? Porque pessoas da igreja a gente confia que são pessoas boas e vai e comete uma atrocidade dessa, né? Mas é um perigo assim enorme. Ela teve um livramento, porque ele poderia até fazer isso com ela também, eu acredito, né? Como ele tentou ali, como ela fala. Mas comenta aqui se você já viu algo parecido. Essa foi a história de hoje, é um grande prazer te ter aqui, até o próximo vídeo. Tchau!